está aqui nesse lugar, buscando a face dele. Então, andar com Jesus é estar disposto a fazer uma entrega total e completa de toda a sua vida ao Senhor e deixar, que a partir de então ele se torne o maior tesouro da sua vida. O maior tesouro da vida daquele jovem era a sua riqueza. O maior tesouro de Abraão até aquele momento era Isaac. O maior tesouro das nossas vidas muitas vezes é algo que não é Deus, Nessa manhã eu ouvi aqui os irmãos dizerem que é preciso ter uma vida devocional, é preciso ter uma vida de leitura da palavra, é preciso, mas sobretudo é preciso ter uma vida constante na presença de Deus. A nossa vida tem que ser uma vida de louvor a esse Deus. Então, talvez por isso a história desse jovem descrita na Escritura, meus irmãos, foi e continuará sendo tão marcante. Porque esse jovem era um jovem que estava na igreja, era um jovem religioso, era um jovem que participava das atividades, e queridos irmãos, eu gostaria de dizer nessa manhã, que em muitas igrejas tem pessoas assim, Então, por isso, ele nos revela o grande contraste da fé, que tem como cerne a entrega total das nossas vidas ao Senhor. Esse é o grande cerne. A sua vida tem que ser uma vida de entrega constante e diária ao Senhor em todos os momentos. Não é só no momento em que nós acordamos, quando nós fazemos a nossa devocional, não é quando nós escovamos os dentes, é quando nós tomamos café, é quando nós pegamos o ônibus, é quando nós estamos na empresa, em todos os lugares. Tem que ser uma vida de entrega total ao Senhor nosso Deus. Queridos, quais são os contrastes da vida desse jovem que fala a mim? Primeiro, ele estava, observe que o texto diz que ele se ajoelhou. Ele estava de joelhos na presença de Deus, mas ele não se entregava ao Senhor. Esse estar de joelho aqui é estar aqui nesse lugar, é estar na igreja. Muitas vezes estamos na igreja, mas não estamos na presença do Senhor, queridos irmãos. Então, quando Jesus ia saindo, esse homem corre na direção dele, se ajoelha diante dele. Observe que ele pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, o primeiro contraste surge no primeiro versículo, quando o jovem rico se ajoelha diante de Jesus, que não era algo normal para aquela sociedade, Aquela sociedade não se ajoelhava diante de um homem. Então, todo judeu sabia que é o significado de ajoelhar-se diante de alguém ou de alguma coisa, Por esse gesto expressava tanta súplica e ajuda. Observe como também uma atitude de reverência e honra. E os judeus, eles sabiam que eles não poderiam reverenciar nem pessoas, nem objeto. Eles não reverenciavam. Então, queridos irmãos, encontrando no Novo Testamento mais de 3.000 ocasiões em que essa palavra é utilizada nos evangelhos, onde pessoas pedem cura a seus queridos, se ajoelha diante dos seus santos, diante das suas imagens. Então, aquela atitude mostra, queridos irmãos, tanta angústia do pedido daquele homem, quanto a honra que dava a Jesus. Ele honrava Jesus, queridos irmãos, ao ter a certeza que ele poderia fazer milagre. Ele reconhecia em Jesus Deus, porque ele sabia, o Salmo 115 é muito claro nisso, que não devemos nos ajoelhar diante de ninguém, nem de uma imagem. E ele sabia disso, porque ele era um homem religioso, ele frequentava o templo, ele tinha essa consciência, mas ele se ajoelha diante de Jesus. Amém. O primeiro contraste é esse: o judeu não se ajoelhava diante de ninguém, e aquele homem ele se ajoelhou. Então, por isso, era muito difícil para um judeu se colocar de joelho diante de qualquer pessoa. Não era um comportamento normal dos judeus se ajoelharem, e aquele homem se ajoelhou diante de Jesus.
Eu acho que foi um choque para todos ali ver ele ajoelhado, né? Então, o Antigo Testamento define esse ato de se ajoelhar como um símbolo de devoção e um adorador. Naquele momento ele estava sendo adorador de Jesus e ele era religioso. Ele era religioso. Então, Êxodo 20, versículo 3 a 5 diz o seguinte: não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagem de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e tataranetos. Era maldição. Só que aquele jovem, ele tinha consciência de quem era aquele que ele estava se ajoelhando. Ele estava se ajoelhando diante desse Deus do Salmo, diante desse Deus do Êxodo, diante do Deus do Gênesis, diante do Deus Criador. Então, ele tinha consciência que Jesus era o Deus encarnado em forma humana. Ele tinha essa consciência. Então, é aqui que encontramos o primeiro contraste. Apesar desse jovem rico ter tido a coragem de enfrentar a crítica, porque ele foi criticado por aquela atitude, aquelas pessoas do seu tempo, ele ajoelha-se diante de Jesus. O principal, ele não havia feito, a sua alma não estava aos pés de Jesus, o seu coração não estava, o seu corpo estava. Às vezes o nosso corpo pode estar aqui, mas a nossa alma pode estar longe. É por isso que a nossa adoração, meus irmãos, não pode ser só como os irmãos falou, e muito bem, é bom acordar de madrugada para orar, é maravilhoso, é bom quando acordar de manhã, meditar na palavra, orar, é bom, mas é bom estar em todo o tempo na presença de Deus, em todo o tempo, em meditação. Então, quer dizer, ele não tem uma rendição total. Aquele jovem tinha uma rendição parcial, uma entrega. Ele não tem uma entrega absoluta, sem qualquer reserva no Senhor. Então, não era uma reserva absoluta, era uma reserva parcial. E se a minha adoração só é quando eu acordo, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, 5 horas, eu disse, olha, primeiro eu vou fazer a minha meditação. É o que esse jovem certamente fazia, ia ler a palavra, fazia os louvores dele, a meditação, e aí fechava a Bíblia, e dali em diante Deus ficava de lado, é constante, é total. Então, infelizmente, hoje esse contraste ainda está presente todos os dias em lugares de devoção. Nas igrejas tem pessoas assim, que se comportam desse jeito. Então, muitos hoje têm coragem de ajoelhar-se diante do Senhor, mas quando Jesus lhe pede para fazer a entrega do que de fato controla as suas vidas, ele se entristece, porque tem coisas que controlam a nossa vida, meus irmãos, e é isso que precisamos entregar ao Senhor. Aquele jovem não teve coragem de entregar o que controlava a vida dele, que era a sua riqueza. Tem gente que é ambicioso, que tem riquezas e não está nem preocupado com o outro. Então aquele jovem era assim. E o que ele tem prendido as nossas vidas? O que é mais importante na nossa vida? Então, queridos irmãos, talvez como esse jovem, sai pensando que é o Senhor está lhe pedindo algo que é caro demais. Muitos acham caro o que Deus pede, e é caro, mas é preciso ser entregue, é preciso ser entregue a Ele. Então muitos não pensam assim, por isso o contraste ainda permanece nos seus corações, se ajoelham como símbolo de devoção, adoração e súplica, só para isso, mas na verdade não é isso. O Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É uma adoração completa e total a Ele, então, mas não são capazes de colocar os seus tesouros diante do Senhor, não é capaz de colocar o seu tudo. Abraão entregou Isaac ao Senhor, que era o seu maior tesouro, o maior tesouro de Abraão era Isaac. E qual é o seu maior tesouro? Você já entregou ao Senhor? Nós já entregamos ao Senhor nosso maior tesouro. Então, Deus não precisa do nosso tesouro, meu irmão, mas nós precisamos entregar a Ele as nossas vidas.
Dizer, Senhor, o Senhor é mais importante do que isso para mim. Então, por isso, Jesus prometeu em Mateus 6,33, portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer e lhe dará todas essas coisas. Então, é preciso colocar tudo diante do Senhor. Então, hoje o Senhor nos convida a entregar tudo a Ele. Eu queria dizer também, queridos irmãos, segundo o contraste, né? Desse texto, existem os seguidores dos preceitos da religião, mas sem entrega da vida. Alguns seguem os preceitos, a denominação, a doutrina, né? Mas não seguem, não tem uma entrega total da vida. E se a gente vê muito, Jesus responde a ele o seguinte: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não entregarás ninguém, honra teu pai, a tua mãe. E ele declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Tudo isso eu tenho entregue desde a adolescência. O segundo contraste desse texto, meus irmãos, nos mostra que esse jovem tinha mais do que devoção. Ele tinha mais. Ele demonstra em ajoelhar-se diante de Jesus que ele era um adorador. Às vezes nós adoramos a Ele, mas não entregamos o tudo a Ele. Né? A igreja tem adoradores que não entregou tudo. Então, ele era um seguidor de todos os preceitos da religião judaica, mas na tentativa, né, com todas as suas forças de cumprir os mandamentos de Deus, mas o mais importante ele não cumpria, que era a entrega da sua vida totalmente. Aquilo que ele tinha de mais precioso para ele era a riqueza. E Jesus está dizendo: eu quero você, eu tenho que ser a coisa mais importante na sua vida, e não a sua riqueza. Mas ele fica triste, porque a riqueza dele tomava o lugar de Deus no coração. Queridos, o segundo contraste surge no fato de que ser seguidor de uma fé não nos faz discípulo de Jesus. Ser batista não nos faz ser um seguidor de Jesus. Ser da Assembleia de Deus não nos faz ser seguidor de Jesus. Ser presbiteriano não nos faz seguidor de Jesus. O seguidor de Jesus, queridos irmãos, ele precisa ter uma entrega independente de religião. Observe que esse jovem obedecia todas as leis do judaísmo, na verdade, mas o mais importante, ele não fazia, o coração dele não era do Senhor. Então é preciso, pela fé, fazer dele o nosso maior tesouro. O maior tesouro era o Senhor. Ele precisa entender que ele precisava renunciar às riquezas dele, para que o Senhor pudesse ser o tesouro dele. Então, ele precisa ser o primeiro, o mais importante, o mais valioso em nossas vidas. O Senhor é o que é mais importante. E às vezes nós temos orgulho, né, do que temos, nos achamos importantes pelo que nós somos. Então não são nem as formas litúrgicas, nem os preceitos da religião que nos fazem um discípulo. Não é o ser batista que me faz um discípulo de Jesus. Não é a doutrina batista que me faz ser um discípulo de Jesus. É a minha entrega, é a sua entrega que faz você ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Não adianta sermos batistas, como esse jovem era judeu, praticante da religião, só que ele não tinha uma entrega total. Então, foi isso que Jesus tentou ensinar aquele jovem através da parábola, né? A parábola do reino, em Mateus 13:44, onde ele diz: o reino de céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo, fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. E em Mateus 13:45 ele diz: o reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. Então é preciso comprar o que é mais importante, a pérola. A pérola é o reino de Deus. Queridos irmãos, enquanto não compreendemos o valor de ser discípulo de Jesus, nós nos deixaremos seduzir pelo que tem no mundo,
né? O que tem no mundo muitas vezes até nos seduz e nos atrai. As atrações do mundo, então, e sabe o que é pior? Tanto a devoção se entrega, como os preceitos da religião se entrega, não preenche o vazio da nossa alma. Então, se eu sou cumpridor da religião, se eu sou obediente à religião e não tenho uma entrega total, esse vazio da minha alma não será preenchido, porque esse vazio da nossa alma só quem pode preencher é o Senhor. Religião não preenche, doutrina não preenche. Então, por isso, continuamos em busca de algo que possa saciar a nossa sede, porque não sacia, então, e a fome espiritual do nosso coração, do mesmo modo que esse jovem procurava, né? Mas o mais triste dessa história é que ele encontrou e perdeu. Observe que ele diz: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele estava dizendo: Senhor, estou procurando, o que é que eu posso fazer para encontrar? Jesus aí disse: olha, cumpre os mandamentos, isso eu já faço, Senhor. Jesus: agora só falta uma coisa, vende tudo que tem, distribui com os pobres e segue-me, e terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que ele se entristeceu, deu as costas a Jesus e foi embora. Ele encontrou o que estava procurando, mas o preço era alto para ele. Era um preço alto. Então, o triste da história é que ele, queridos irmãos, quando encontra, ele não aceita o preço que tinha a pagar. Seguir a Jesus tem um preço. Tem um preço de renúncia. Renúncia da nossa vontade, renúncia do nosso eu, renúncia dos nossos desejos. Então, se eu não renuncio isso, né? O que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu preciso renunciar. Um jovem amado de Cristo, mas sem entrega total. Ele era amado, mas não tinha uma entrega parcial. Versículo 21 diz: Jesus olhou para ele e o amou. Falta-te uma coisa, disse Jesus: vá, vende tudo que tens, que você possui, e dê o dinheiro aos pobres, e vem, terás um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Observe que o terceiro contraste é Jesus, né? Jesus amou este jovem. A Bíblia diz: Jesus o amou. Jesus demonstrou ele o amor. Então, sem que nos entreguemos totalmente a Ele, Ele não pode fazer nada por nós. É preciso uma entrega total. Entrega parcial não resolve o problema do homem, né? Uma entrega completa. Então, Jesus veio ao mundo, queridos, em uma encarnação humana. Não foi espiritual, ele veio humanamente, morreu na cruz em nosso lugar, desceu ao Hades, tomou a chave da morte na mão do inferno, na mão de Satanás, e ele ressuscitou e nos convida a entregarmos a nossa vida totalmente. Mas observe o que ele fez: ele deu totalmente. Jesus deu tudo que tinha, ele deu a vida. Não existe algo mais precioso do que a vida. Jesus pede àquele jovem de riqueza. O que é mais importante, né? A vida ou o que nós temos? Tem muita gente aí, agora mesmo nós vimos nesse episódio da Covid aí agora, muita gente daria tudo que tinha para ficar vivo, para ter um tratamento eficaz, para não morrer, daria tudo. E é isso que Jesus pede, que a gente entregue tudo a Ele, que a nossa casa pertença ao Senhor. Assim como esse prédio aqui, ele é usado, né, só para o louvor da glória do nosso Deus. Assim Deus quer a sua vida também. Tudo que aconteça na sua vida seja para o engrandecimento dele, para que o nome dele seja glorificado, exaltado. Na vida daquele jovem não era assim. Muitas vezes na nossa vida não é assim, mas é isso que ele exige de nós, que a nossa vida seja para a glória dele todos os dias. Ninguém entra aqui para botar um louvor do mundo, não pode entrar aqui para fazer isso. Ninguém entra aqui para fazer festa, aqui para dançar, para usar drogas, não pode fazer isso aqui dentro, porque isso aqui é único exclusivo para a glória de Deus, e é assim que Deus quer a nossa vida também, que a nossa vida seja para a adoração do nosso Deus. Adorar o Senhor, como o Sueli falou, que a colega dela pediu a ela para ir, pediu o rapaz que estava lá transmitindo uma palavra de salvação. Ela não é maluca de ir lá dizer: ó,
não pode não. Ela está se comprometendo com Deus, o diabo manda, mas a gente obedece se a gente quiser. Se a gente for louco, é loucura. Então, não, a minha vida pertence ao Senhor, esse louvor é do Senhor, como é que eu vou impedir? Né? Então, queridos irmãos, sua vida é do Senhor, é para expressar a glória do Senhor, assim como, né, nos prédios religiosos, aqui como aqui é o nosso, para a glória de Deus, não pode ter, se alguém chegar aí e dizer assim, queria fazer uma festa aqui, pode? Vou pagar 100 mil para fazer uma festa aqui dentro. Vai dizer, olha, sinto muito, mas 100 mil não serve. 1 milhão, não pode, aqui não pode fazer. Né? 1 milhão para fazer uma festa aqui, uma festa com, então é forma como nós quisermos, aqui não pode. Esse prêmio aqui é para a glória de Deus. A mesma coisa na sua vida. Se alguém disser assim, olha, eu vou te dar tanto para que você faça isso, para que você não glorifique o seu Deus. Não, a minha vida é do meu mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é do meu mestre. Então a sua vida pertence ao Senhor. Esse jovem, né, ele não glorificava a Deus com a sua riqueza. É essa a história. Deus não era glorificado na riqueza daquele jovem. E aí nós temos que ver o que é que eu não tenho glorificado a Deus na minha vida, o que não exalta a Deus na minha vida, o que é que eu tenho falado que não glorifica a Deus. Será que eu tenho criticado as pessoas? Será que se eu criticar, a crítica ao outro exalta a Deus? Será que se falar mal da vida dos outros exalta? A minha boca está exaltando a Deus? Porque, meus queridos, é o todo, é a boca, é os olhos, é o ouvido, é as mãos, é os pés, é todo o nosso corpo, o nosso ser, a nossa casa, a nossa roupa, tudo pertence ao Senhor. Tudo é para a glória dele. Se alguém chegar na casa de meu filho assim, meu filho, eu estou indo ali em um reggae ali, meu filho, estou caindo uma cama, minha irmã comprou, não vai dizer, não, minhas camisas é para ir para a casa do Senhor, eu não posso, né, meu filho? Tudo meu pertence ao Senhor. Se você for para a igreja e dizer, pô, estou sem roupa, ir na igreja, se você aí, tudo bem. Então, nós precisamos perceber o que é da nossa vida que não glorifica a Deus. Na vida desse jovem era a sua riqueza. Observe que ele ia para a igreja, ele obedecia os mandamentos, mas o seu bolso, a sua carteira não pertencia ao Senhor. Às vezes é o nosso carro que não pertence ao Senhor, às vezes é a nossa casa que não pertence ao Senhor completamente. Ele quer total, ele quer adoração total. Que fique para a nossa reflexão e a nossa meditação. Fale aí desse Senhor, o que é que na minha vida que eu não tenho glorificado ao teu nome, que tem sido que não serve para te glorificar. Eu preciso entregar ao Senhor e Deus vai te mostrar nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, na minha família, na minha vida, no meu corpo. Deus, será se eu tenho feito alguma coisa no corpo que não tem glorificado ao Senhor? Senhor, será se eu tenho saído na rua sem camisa? Não glorifica a Deus. Senhor, será se eu tenho falado palavras que desagradam ao Senhor? A minha boca não tem glorificado. Será se eu tenho criticado os irmãos quando eu vejo alguma coisa, eu chamo outro irmão e falo? Não tenho glorificado a Deus. Tudo na nossa vida é para louvor e exaltação do nome de Deus. Amém, meus irmãos? Que essa seja a nossa adoração total e completa. Vamos ficar de pé? Eu vou pedir a nossa diaconisa Zenilda, né, esteja orando ao nosso Deus nessa hora, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e para que Ele nos desperte para aquilo que nós não temos exaltado e glorificado a Ele, que o Senhor tire do nosso coração, né? Que Deus, nossa vida seja uma vida de adoração. Oremos com a diaconisa Zenilda. Maravilhoso Deus, Pai eterno, Pai de tudo da graça, santo e exaltado é o teu nome. Amém. Deus amado, nós te agradecemos, Deus, pelo povo que nesta manhã está reunido na tua presença. Amém, Senhor. Jesus seja assim abençoando a cada um de nós aqui, Deus, aonde estivermos reunidos no teu nome, Deus, que seja abençoado por ti. Amém, Senhor. Mas também nós queremos, a
É verdade, põe em Deus. qualquer lugar, mas que aonde ele estiver, ele esteja com o pensamento em Jesus. Amém, Senhor. Receba as bênçãos da sua santa mão. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos por esse dia tão maravilhoso, tão Amém, ensolarado. Pedimos destas as leves que possamos estar aqui, ó Deus amado, convicto na tua presença. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela mensagem maravilhosa que tocou os nossos corações, Senhor. Amém, Senhor. Que possamos tirar grandes aproveitos, ó Deus, aqui, ó Deus, para nossas vidas, ó Deus. Amém, E Deus. aquilo, Deus, que não te glorifique em nossas vidas, ó Deus amado. Amém. Seja tirado de nossas vidas, ó Deus amado. Ó Deus querido, também, ó Deus, que se há algo em nossas vidas que não está te glorificando, ó Deus, que tu nos ensina, ó Deus, a entregar nas tuas mãos. Amém, Senhor Porque Deus. tudo que há em nós, ó Deus, ajuda. Amém. Tudo foi tu que nos deste, Senhor Jesus. Então tudo tem que estar nas tuas mãos. Amém, Senhor. Tudo tem que ser entregue a ti, ó Deus amado. Ser abençoado por ti, ó Deus amado. Amém, Se é o Deus. nosso andar, se é o nosso falar, se é o nosso viver, Senhor. A estar na tua presença, Deus, para te Amém, glorificar, Senhor Deus. para honrar o teu santo nome. Amém, Pai. Pai amado, obrigado, Deus, por tudo, pela mensagem, Deus amado, por tudo que foi feito aqui nesta manhã. Amém, Deus. Aí chega ao trono da tua graça. Amém, Deus, Senhor. amado. E que, ó Deus, que tu continua abençoando as nossas vidas, abençoando o culto da noite, ó Pai. Amém. Nos trazendo aqui, ó Deus, debaixo da tua misericórdia. Amém. Ó Deus, dá-nos os teus livramentos a cada momento, a cada dia, Senhor. Muito obrigado, Deus. Quero te agradecer em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos tomam assento e oram silenciosamente e aguardam, por favor.